Olá, gente. O meu nome é Hélio. Eu tenho um relato assustador que aconteceu em 2007. Naquela época, eu era um moleque encapetado mesmo, desses que a mãe não consegue segurar em casa e que vive arrumando confusão na rua. Minha família sempre morou aqui no interior de São Paulo. Meu pai trabalhava na usina de açúcar e minha mãe ficava em casa cuidando de mim e dos meus dois irmãos mais novos. E ela também estava estudando para concurso público. Eu sempre fui meio rebelde, sabe? Na época, os professores já tinham desistido de mim faz tempo. Eu matava a aula para jogar sinuca no bar, fumava escondido atrás da igreja, ou então apontava alguma das minhas coisas. Meus pais viviam no meu pé, mas eu não ligava muito não. Achava que sabia de tudo, que era o maioral e que era o gostosão da cidade. Por volta dessa época, tinha um menino que passava na nossa rua todo dia vendendo peixe para ajudar os seus pais. Devia ter uns 12 anos. Magrinho que nem um palito de fósforo, sempre com aquela roupa meio surrada e carregando um balde de alumínio cheio de traíra, pintado e lambari que talvez os pais dele, eu não sei, pescavam no rio e ele vendia na cidade. Até onde eu sei, o nome dele era Pedrinho, mas todo mundo conhecia ele como o Menino do Peixe. O moleque era muito trabalhador. Todo santo dia, cedinho, ele passava gritando na rua. Com aquela voz fina dele ecoando pelas ruas. A minha mãe sempre comprava peixe dele porque falava que era mais fresco que o do mercado e que o preço era bem mais em conta. Só que eu, na minha ignorância de adolescente mal educado, achava graça em implicar com o garoto. Toda vez que ele passava na frente da casa, eu começava a gritar que o peixe dele estava podre, ou outras vezes eu fingia que ia comprar e na hora mandava ele embora. O pior é que os meus amigos achavam graça, então eu continuava fazendo essas maldades só para me aparecer. Um dia eu lembro que era uma terça-feira porque tinha acabado de sair da aula de educação física. Eu estava na calçada de casa quando o Pedrinho passou. Não sei que deu em mim naquele dia, mas eu resolvi fazer uma coisa que até hoje eu me arrependo e me envergonho só de lembrar. Eu peguei uma pedra e joguei bem no balde dele. O barulho foi terrível e alguns peixes acabaram caindo no chão. O menino ficou desesperado tentando juntar os peixes que tinham espalhado pela rua suja. Ele não falou nada, só me olhou com os olhos que pareciam que ia chorar. Juntou tudo e conseguiu sair dali. Eu e os meus amigos demos risadas na hora, mas agora percebo como aquilo foi cruel. O trabalho do dia dele tinha ido por água abaixo por causa da minha brincadeira idiota. 2 dias depois, numa quinta-feira, eu tinha saído para jogar sinuca no bar do seu Toninho, como sempre fazia. Era verão e mesmo de noite o calor era de rachar. Devia ser umas 10h30 da noite quando resolvi voltar para casa. Meus pais sempre reclamavam quando eu chegava muito tarde, então preferi não esticar muito. O caminho da minha casa até o bar era simples. Descia a rua principal, dobrava na igreja e seguia reto até chegar no meu bairro. Era um trajeto que eu fazia de olho fechado. Naquela noite estava meio escuro porque umas lâmpadas da rua tinham queimado, nada demais. Quando eu estava chegando perto de casa, mais ou menos na altura da casa da dona Nilzete, que sempre deixa aquela luz acesa na varanda, eu comecei a escutar uns passos atrás de mim. No começo achei que era só alguém que estava indo na mesma direção que eu, então eu nem me preocupei. Mas conforme eu andava, os passos pareciam ficar mais próximos. Eu virei para trás para ver quem era, e foi aí que eu levei o maior susto da minha vida. Tinha uma criatura andando na minha direção que não era nada parecido com um ser humano. Era muito alto, devia ter uns 2 metros de altura, todo peludo,
com cara que lembra a de um cachorro, mas andava em pé que nem gente. Nas mãos tinha um cipó grosso desses que os vaqueiros usam. Eu não consegui nem gritar de susto. Foi tudo muito rápido. A criatura se aproximou devagar, sem pressa nenhuma, como se soubesse que eu não conseguia sair dali. Quando chegou perto de mim, falou com uma voz rouca, meio rosnada. Agora você vai aprender a respeitar quem trabalha para comer. Foi então que a surra começou. O bicho me deu umas chicotadas com aquele cipó que eu nunca vou esquecer na vida. Eu caí no chão e ele começou a me bater. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a criatura parou, me olhou mais uma vez com aqueles olhos amarelos que brilhavam no escuro. Depois disso, sumiu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Eu fiquei caído na rua por uns minutos, tentando entender o que tinha acontecido. Quando eu consegui me levantar, eu corri para casa como nunca tinha corrido na vida. Cheguei em casa todo machucado, com a roupa rasgada e marcas de cipó por todo o meu corpo. Meus pais ficaram desesperados, queriam me levar para o hospital ou chamar a polícia, mas eu não conseguia falar. Literalmente, não saía nenhum som da minha boca. Era como se minha voz tivesse sumido completamente. Os 2 meses seguintes foram os piores da minha vida. Meus pais me levaram em todo tipo de médico que tinha na região. Fizeram exames de tudo que era tipo. Eles disseram que eu fiquei assim devido ao trauma. Alguns falavam que podia ser trauma psicológico, ou outros achavam que era problema físico, mas ninguém tinha certeza de nada. Durante todo esse tempo, eu ficava pensando no que tinha acontecido naquela noite. Às vezes, achava que tinha sido pesadelo. Outras vezes, tinha certeza que tinha sido real. As marcas do cipó no meu corpo demoraram mais de um mês para sumir completamente. Então, alguma coisa tinha me machucado de verdade. O pior é que nesse período todo, o Pedrinho continuava passando na nossa rua vendendo peixe. Toda vez que eu escutava a voz dele gritando, me dava uma agonia terrível. Queria pedir desculpa, explicar que tinha sido só uma brincadeira, mas não conseguia falar nada. Foi só no final do 2º mês que minha voz começou a voltar ao normal aos poucos. Foi aí então que eu contei com mais detalhes o que aconteceu naquela noite. Meus pais ficaram aliviados, pois eles achavam que eu ia ficar mudo pelo resto da vida. Quando eu consegui falar direito que eu provavelmente fui atacado por um lobisomem, meu pai até deu uma risada falando que lobisomem não existe e que eu devia ter apanhado de alguém na rua e inventado aquela história para não apanhar dele de novo. Mas eu sabia que tinha sido real. As marcas, a voz, o jeito que a criatura falava, tudo estava muito claro na minha memória. Desde aquele dia, eu nunca mais mexi com ninguém na rua. Quando o Pedrinho passava vendendo peixe, eu fazia questão de comprar dele e sempre tratava ele com respeito. Uma vez, uns meses depois, eu consegui conversar com ele. Eu pedi desculpa pelo que tinha feito naquele dia. O menino me olhou meio desconfiado, mas depois falou que estava tudo bem, que já tinha esquecido. Perguntei se ele tinha família. Até hoje, quase 15 anos depois, eu ainda penso naquela noite. Nunca mais vi nada parecido com aquela criatura, mas também nunca mais fiz maldade com ninguém que estava trabalhando honestamente. O Pedrinho cresceu, hoje deve ter uns 20 e poucos anos e ainda mora aqui na cidade. Não vende mais peixe, conseguiu um emprego na prefeitura, mas sempre que a gente se encontra na rua, conversamos de boa. Ele nunca soube da surra que eu levei por causa daquela pedrada, e eu nunca contei para ele. Meus pais até hoje acham que eu inventei a história do lobisomem, mas eu sei que foi tudo real e que lobisomens existem. Olá, eu moro no interior de São Paulo. Vou me identificar apenas como Valdico mesmo. O relato que vou contar aconteceu em 2008 e na verdade não foi comigo, foi com um cliente meu. Eu tinha ficado na oficina que eu trabalho até mais tarde, terminando uns serviços em uma Kombi velha que o pessoal do sítio do seu Antônio tinha trazido. Era quase 10 horas da noite quando terminei. Arrumei as ferramentas e fechei tudo.
Eu estava subindo na minha picape para ir embora quando vi uns faróis se aproximando devagar pela BR. Era um caminhão velho, um Scania. O motorista parou bem na frente da oficina e desceu. Era um cara magro, meio alto, com uns 40 e poucos anos. Boa noite, chefe. O senhor está atendendo? O meu caminhão está fazendo uns barulhos esquisitos no motor. Eu já ia falar que estava fechando, mas o homem parecia desesperado. Tinha aquela cara de quem estava longe de casa, precisando trabalhar para sustentar a família. Eu conhecia bem essa situação. Pode trazer aí, vamos dar uma olhada, falei abrindo de novo o portão da oficina. Ele se apresentou como Sebastião. Era de Miracatu, cidade vizinha, e estava voltando de entregas em Santos. Enquanto eu examinava o motor, ele ficou contando que trabalhava por conta própria, tinha comprado aquele caminhão usado há uns 2 anos e ainda estava pagando. O problema era simples, uma correia que estava frouxa, coisa de 15 minutos para arrumar. Enquanto eu trabalhava, ele ficou andando pela oficina, olhando as ferramentas, os calendários na parede, aquelas coisas que a gente faz quando está nervoso. Chefe, eu posso te fazer uma pergunta meio estranha? Ele disse de repente. Pode falar. O senhor já viu alguma coisa diferente aqui nessas bandas, de noite? Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele. Tinha alguma coisa no jeito dele falar que me chamou a atenção. Diferente como? Eu perguntei. Faz uns 3 meses que eu faço esse trajeto Santos-Biracatu, sempre de noite, por causa dos horários de entrega. E tem uma coisa que acontece sempre no mesmo lugar, ali na curva do quilômetro 47. Eu conhecia bem aquela curva. Era um trecho meio perigoso, com uma subida íngreme, cercada de mata fechada dos 2 lados. 3 vezes já, sempre entre 1 e 2 horas da manhã, eu vejo uma mulher parada na beira da estrada. Uma moça nova, de vestido claro, segurando uma mala pequena. Da primeira vez eu pensei em parar, achei que ela estava precisando de carona. Mas quando eu diminui a velocidade e acendi a lanterna do caminhão para iluminar melhor, ela simplesmente sumiu. Sumiu como? Eu perguntei. Sumiu. Pensei que tinha sido ilusão ou cansaço da viagem. Mas na segunda vez, há umas 2 semanas, a mesma coisa aconteceu. A moça estava no mesmo lugar, com a mesma roupa e com aquela mala na mão. Só que dessa vez eu prestei mais atenção. Ela estava parada normal. Ela não estava meio que parada, ela estava flutuando a alguns palmos acima do chão. Eu senti um arrepio subir pelas minhas costas, mas não demonstrei medo. E a terceira vez? Eu perguntei. Foi anteontem. Eu já estava esperando. Eu diminuí a velocidade antes mesmo de chegar na curva. E ela estava lá de novo, do mesmo jeito, só que dessa vez ela olhou diretamente para mim. Ele parou de falar e ficou olhando para o chão. Dava para ver que ele estava relembrando alguma coisa que o incomoda muito. Os olhos dela não eram olhos normais, eram fundos e escuros. E ela sorriu, um sorriso macabro. Aí eu acelerei de vez e saí de lá. Mas quando olhei no retrovisor, ela estava correndo atrás do caminhão. O jeito que ela corria era feio demais. Parecia um macaco ou algo assim. Eu terminei de apertar a correia e fechei o capô. O Tião me pagou o serviço, agradeceu e subiu no caminhão. Antes de partir, ele baixou o vidro. Chefe, se o senhor conhece alguém que trabalha na estrada, avisa para ter cuidado naquela curva. Tem alguma coisa errada lá. Depois disso, fuçando bastante na internet, eu descobri algo. Há uns 15 anos, uma moça chamada Rosângela tinha morrido num acidente justamente naquela curva do quilômetro 47. Ela estava voltando de São Paulo, onde tinha ido fazer uma entrevista de emprego, e o ônibus que ela estava capotou em uma noite de chuva. Morreram 3 pessoas. Ela era uma delas. O pessoal contava que ela estava carregando uma mala com os documentos e roupas para começar a nova vida na capital. Depois disso, eu soube também que outras pessoas em um posto de gasolina já tinham visto aquela assombração. Uma mulher muito feia que corria ao lado dos carros, tipo um animal. Bem, esse é o meu curto relato, mas eu espero que possa ser do seu agrado e que possa narrá-lo no seu canal. Tenham todos uma ótima noite.
Olá a todos do canal Chuva e Pesadelos. A minha família me chama de Pepe. Moro em Águas Claras, no interior de Goiás. Essa história que vou contar aconteceu em 1975. Naquele tempo, eu ainda era casado com a Roberta, mulher trabalhadora que me deu 4 lindos filhos. Hoje ela mora lá em Goiânia com o filho mais velho. A coisa não deu muito certo entre a gente. Mas isso é outra história. Na época, Águas Claras tinha uns 1.200 habitantes. Era uma cidade onde todo mundo se conhecia. A igreja da cidade ficava bem no centro, uma construção antiga que meu avô ajudou a levantar tijolo por tijolo. O padre era um homem novo, de uns 30 e poucos anos, que tinha acabado de chegar da cidade. Ele vinha da capital. Era diferente dos padres velhos que a gente estava acostumado. Falava bonito, sabia convencer o povo e tinha um jeito com as mulheres da paróquia que deixava os maridos meio desconfiados. Logo que chegou, o padre começou a visitar as fazendas ao redor da cidade, benzendo as casas, conversando com as famílias, ganhando a confiança de todo mundo. Ele tinha uma moto que fazia um barulho danado, e toda vez que chegava em uma propriedade, os cães latiam feito loucos. Dizia que era para evangelizar o povo do campo, mas eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha naquelas visitas todas. A fazenda que mais chamava a atenção dele era a do Coronel Bem-vindo, um homem rico que criava gado de corte e tinha terras que se perdiam de vista. O coronel era viúvo há uns 10 anos, morava sozinho numa casa grande com apenas uma empregada, a dona Joana, e alguns caseiros. A Joana era uma moça bonita de uns 20 e poucos anos, vindo de Minas Gerais buscando trabalho. O povo cochichava que o coronel e a Joana tinham um caso, mas ninguém falava isso na cara dele porque o homem tinha fama de bravo e influência na região toda. O padre começou a ir na fazenda do coronel toda semana, sempre na quinta-feira à tarde. Dizia que ia dar aulas de catecismo para a Joana, que ela queria se preparar para a primeira comunhão. Mas eu que vendia mantimentos para a fazenda, reparei que depois dessas visitas, a Joana sempre vinha na cidade comprar perfumes, batons, roupas bonitas, coisa que uma empregada simples não compraria só para ir na missa domingo. Chegou a quaresma. Todo mundo sabe que durante a quaresma é tempo de penitência, de evitar os prazeres da carne e de se preparar para a Páscoa com jejum e oração. Mas parece que nem todo mundo levava isso a sério. O padre continuava com suas visitas na fazenda dela, e a Joana continuava comprando coisas de mulher namoradeira. Em uma quinta-feira de março, o coronel Bem-vindo teve que viajar para Goiânia para resolver os negócios de gado. Saiu de manhã cedo e disse que só voltava no sábado. Naquela mesma tarde, lá pelas 3 horas, o padre passou pela minha venda, comprou uns chocolates que eu tinha guardado para a Páscoa. Disse que ia levar de presente para uma família que estava passando necessidade. Mas eu vi quando ele pegou a estrada da fazenda do coronel. Na sexta-feira de manhã, bem cedo, um amigo meu chegou na minha venda correndo, branco que nem papel lavado. Ele disse que tinha visto uma coisa terrível na estrada da fazenda do coronel. Uma mula sem cabeça galopando, feito doida, com um fogo saindo pelo pescoço, correndo de lá para cá sem parar. O bicho tinha passado tão perto dele que deu para sentir o cheiro de enxofre e a carne queimada. Eu ri na cara dele, pensei que ele tinha bebido demais nas vésperas. Mas durante o dia, mais gente veio contar a mesma história. O Sebastião da oficina disse que viu a criatura saltando as cercas das pastagens. O Naldo, que trabalha no posto de gasolina, jura que ela passou correndo na frente do posto às 4 horas da manhã. E a dona Maria das Dores contou que os cães da rua ficaram uivando a noite inteira, escondidos debaixo das casas. No sábado, quando o coronel Bem-vindo voltou da viagem, ele veio direto na minha venda. O homem estava transtornado, com os olhos vermelhos de raiva. Disse que tinha chegado na fazenda e encontrado a Joana chorando feito uma doida, trancada no quarto dela. Quando conseguiu conversar com ela, a moça contou que na quinta-feira à noite tinha aparecido uma mula sem cabeça no terreiro da casa, relinchando e batendo os cascos no chão, assombrando ela a noite toda. Pepe, o coronel me disse,
Essa história de mula sem cabeça não existe à toa. Todo mundo sabe que quando mulher se deita com o padre, ela vira essa coisa amaldiçoada. E eu tenho certeza de quem é a desgraçada. Naquela noite, o coronel ficou de tocaia na fazenda dele, esperando a mula aparecer. E ela apareceu mesmo, lá pela meia-noite. Segundo ele me contou depois, o bicho chegou relinchando, com fogo saindo do pescoço onde devia ter a cabeça, correndo em círculos no terreiro. O coronel pegou a espingarda e deu 2 tiros certeiros no lombo da criatura. A mula deu um berro terrível e saiu correndo para o mato. No domingo de manhã, a Joana não apareceu para trabalhar. O coronel foi no quarto dela e encontrou ela na cama, com 2 feridas nas costas, sangrando que nem um porco. Ela estava com febre alta, delirando, falando coisas sem sentido. Foi aí que ele teve certeza. A empregada dele era a mula sem cabeça. O coronel trouxe a Joana para a cidade, direto para o consultório do Dr. Raimundo. O médico examinou as feridas e disse que pareciam tiros de espingarda, mas não conseguia entender como a moça tinha sobrevivido, porque as balas tinham atravessado órgãos importantes. Era como se ela fosse feita de alguma matéria diferente que se curava sozinha. Enquanto a Joana estava internada na casa do doutor, eu reparei que o padre nunca mais apareceu. Ele sumiu da cidade. Não celebrou a missa de domingo, não apareceu na segunda e nem na terça. Fui até a casa paroquial e estava tudo fechado. A moto dele não estava na garagem. O povo começou a ficar preocupado, achando que tinha acontecido alguma coisa com ele. Foi na quarta-feira que a verdade veio à tona. A Joana, ainda meio delirante com febre, começou a confessar tudo para o Dr. Raimundo. Disse que há meses tinha um caso com o padre, que ele ia na fazenda do coronel quando ele não estava, que os 2 se encontravam no quarto dela. Na quinta-feira, quando o coronel viajou, o padre tinha ido lá para passar a noite toda com ela. Segundo a Joana, foi durante a madrugada de quinta-feira que a transformação começou. Ela estava dormindo quando sentiu uma dor terrível no corpo dela, como se estivesse sendo queimada por dentro. Acordou e viu que estava mudando de forma, virando uma mula, mas uma mula sem cabeça, com fogo saindo pelo pescoço. O padre acordou, viu aquilo e saiu correndo, deixando ela sozinha com a maldição. O Dr. Raimundo chamou o coronel bem-vindo e contou toda a confissão da Joana. O velho ficou mais bravo ainda, não tanto pela traição da empregada, mas pelo sacrilégio do padre. Disse que ia atrás do desgraçado para fazer justiça com as próprias mãos. Mas não precisou procurar muito. Na quinta-feira seguinte, o padre voltou para a cidade. Ele chegou na moto dele, mas estava diferente. Magro, barbudo, com os olhos fundos e assombrados. Veio direto na minha venda, comprou uma garrafa de pinga e bebeu ali mesmo, na frente de todo mundo. E disse que tinha passado a semana em uma fazenda abandonada, lá para os lados de Pirenópolis, tentando entender o que tinha acontecido. Pepe, ele me disse, eu pequei contra Deus e contra os homens, e agora estou pagando o preço. Toda noite eu sonho com aquela mula sem cabeça, relinchando na minha orelha e me perseguindo. Não consigo mais dormir, não consigo mais rezar. As palavras da missa saem tudo errado na minha boca. A partir daí as aparições da mula sem cabeça se tornaram constantes. Toda noite ela aparecia em algum lugar da cidade, na praça, na frente da igreja, no cemitério, sempre correndo, sempre relinchando, sempre com aquele fogo saindo do pescoço. O povo não dormia mais direito. Todo mundo trancava as portas e janelas, até os cães ficavam escondidos. O padre tentou rezar uma missa de exorcismo para libertar Joana da maldição, mas não conseguiu. No meio da cerimônia, ele começou a gritar, se debater, falar em línguas estranhas. A partir daquele dia, ele enlouqueceu de vez. A Joana, que já tinha se recuperado dos ferimentos, decidiu ir embora de Águas Claras. Disse que ia procurar um curandeiro lá no norte de Goiás, alguém que pudesse quebrar a maldição. Ela partiu numa sexta-feira de manhã, pegou o ônibus para Goiânia e nunca mais ninguém teve notícia dela.
Mas as aparições da mula sem cabeça continuaram. Parece que mesmo longe a maldição ainda estava ligada à nossa cidade por causa do pecado que foi cometido aqui. O padre também não aguentou muito. 2 semanas depois da partida da Joana, ele foi encontrado sem vida no quarto da casa paroquial. Deixou uma carta confessando tudo: o adultério, o sacrilégio, a maldição que tinha trazido para a cidade. Na carta, ele pedia perdão a Deus e aos homens, mas dizia que sabia que não havia perdão para um padre que quebra o voto de castidade. Depois da morte do padre, um novo pároco veio para Águas Claras, o padre José, um homem mais velho, sério, que conhecia bem as tradições e superstições do interior. Ele benzeu a cidade inteira, fez novenas, organizou procissões de penitência. Aos poucos, as aparições da mula sem cabeça foram ficando mais raras. Eu mesmo já vi 2 vezes. A primeira foi em 1998, voltando de uma entrega que eu fiz em uma fazenda distante. Era quase meia-noite quando vi um vulto correndo na estrada, com fogo no lugar da cabeça. Parei o caminhão, fechei os vidros e fiquei rezando até a coisa passar. A segunda vez foi durante a Semana Santa. Estava fechando a venda quando escutei um relincho terrível vindo da praça. Uma coisa essa tragédia me ensinou: existem leis divinas que não podem ser quebradas sem consequências terríveis. E quando um padre, que deveria ser exemplo de virtude e castidade, se entrega aos prazeres da carne, ele não traz só maldição para ele mesmo, mas para toda uma comunidade ao seu redor. Bem, esse é o meu relato. Tenham todos uma ótima noite. Galera, é isso. Hoje, segunda-feira, esses foram os relatos de hoje. Peço que você possa deixar o seu like. Você fazendo isso, você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e vai ser recomendado para mais pessoas. Se você chegou aqui pela primeira vez, peço que possa deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe o seu comentário e também deixe de que cidade você está me acompanhando, para que eu possa mandar um salve para você. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.